tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para a segunda tertúlia do Grupo Tau Natural. Eu chamo-me Dina Carrilho, sou investigadora, tenho 50 anos, sou mãe, 3 filhos e criei este grupo em janeiro. Começámos com os 21 dias da meditação do Deepak Chopra e depois gostámos tanto destes encontros às 2 da tarde que então mantivemos até agora este encontro, e aos domingos resolvemos partilhar com vocês os nossos encontros e assim damos a oportunidade a que mais pessoas possam partilhar e ouvir aquilo que nós temos para partilhar com vocês. E então este grupo, como eu disse, é uma conversa de amigos. O tema de hoje é o sono e o tema não se vai esgotar hoje, porque nós não vamos ficar mais do que 1 hora e por isso há de certeza que há de ficar muita coisa para falar. O mais importante aqui é cada um partilhar aquilo que já sabe sobre o sono, aquilo que aplica na sua vida e dessa forma pode ser que isso possa ser útil a mais pessoas. E por isso o que eu vos peço é que abram o vosso coração, abram a vossa mente, estejam abertos a novas possibilidades. Não têm de acreditar naquilo que nós estamos a dizer, simplesmente considerem. E se fosse realmente possível ser assim? Por isso está tudo certo. Eu então se calhar eu começar por dizer algumas palavras. Em termos do sono, o que eu sei é que nós devemos nos deitar antes da meia-noite. E outra prática que eu também uso é, por exemplo, ter aquilo que se chama uma pedra mágica. Esta pedra eu apanhei na praia, é uma pedra pequenina que cabe na palma da mão, e então o que eu faço quando me deito é segurar na pedra junto ao coração e agradecer, passar uma revista por todos os acontecimentos do dia e agradecer por todos eles. E desta forma, quando vou dormir, adormeço com um sentimento de gratidão. E isso é muito importante, porque se nós adormecemos com um sentimento de gratidão e acordarmos com um sentimento de gratidão, certeza que todos os obstáculos que possam surgir, nós vamos, se calhar, enfrentá-los com outra percepção e a vida será mais fácil e há de fluir mais facilmente. Pronto, isto é uma das práticas que eu uso. Eu li, por exemplo, o Sadhguru, não sei se vocês conhecem, mas ele diz que o sono é como uma morte temporária. E é verdade, quer dizer, nós quando adormecemos, o nosso consciente vai dormir, portanto os 5 sentidos apagam-se e fica só o subconsciente a trabalhar. E por isso é que é muito importante não levar preocupações quando vamos dormir, porque senão o subconsciente se calhar vai estar a trabalhar sobre essas preocupações. E assim, se levarmos um sentimento de gratidão, certeza que ele vai ficar mais tranquilo e vai conseguir repousar melhor. Também o acordar é importante, pelo menos para mim, acordar com música, com um som, com um cântico e não com o despertador. E quando acordo, é importante agradecer, só por exemplo, sentir só a respiração. Só o facto de sentir, eu estou a respirar, não é? Eu estou viva, eu tenho mais um dia para poder fazer diferente. Se houve alguma coisa no dia anterior que não correu tão bem, então eu agora tenho mais uma oportunidade de poder fazer as coisas diferentes e por isso é que nos sentimos gratos. Outra coisa que eu aprendi com o Sadhguru é que é muito importante nós mantermos descontraídos ao longo do dia. Porque quanto mais descontraídos e mais tranquilos estivermos ao longo do dia, se calhar menos horas de sono vamos precisar. E realmente o sono, o que é importante no sono é para a pessoa ficar tranquila. Portanto, o que nós precisamos é de ficar tranquilos. E quando o corpo repousa, e já está completamente repousado e descontraído, então depois acordamos. Eu muitas vezes acordo antes do despertador. E acordo bem disposta, acordo com energia, pronta para o dia. Porquê? Porque eu cheguei a janeiro e eu defini logo as minhas metas. Então, cada dia é mais um dia que vou trabalhar para as minhas metas e mais um dia que me aproximo das minhas metas. E por isso há entusiasmo, não é? E alegria, e isso é que é importante. Bom, mas eu não quero realmente estar aqui a monopolizar aqui a nossa conversa e vou dar a palavra
ao nosso querido o professor Fernando de Moura, que tem-nos acompanhado, que partilha sempre imenso conhecimento connosco, e a sua linda esposa, Odete Cabasso. Olá, Odete. Olá. Por isso, vamos então, partilhem sempre que quiserem falar, estejam à vontade e pronto, vamos conversar. Fernando, tem a palavra. Ok. Muito obrigado, Dina. Muito obrigado a todas, a todos que estão neste momento a assistir e àqueles que posteriormente irão também ver através da gravação que a Dina está a fazer o favor de fazer. Muito obrigado. É sempre com grande prazer e uma honra, pois, poder contribuir com o meu modesto conhecimento para temas tão interessantes para a melhoria da saúde. A Dina brilhantemente já adiantou muito do que eu iria aqui falar, portanto, mas ainda me deixou aqui margem para dizer algumas coisas. Muito obrigado, Dina. Qualquer dia a Dina, portanto, já explana tão bem os assuntos que quase que não há necessidade de recorrer a outras pessoas. Está de parabéns, Dina. Ok, então vamos ver. Sono, pus-lhe este título. Sono, um problema de saúde global. Portanto, temos duas qualidades de sono. Um sono natural, que é o reparador, versus sono induzido ou antinatural. Ora bem, para melhorar o sono, devem sempre privilegiar hábitos saudáveis, como uma boa alimentação, exercício físico regular e técnicas de relaxamento, em detrimento dos medicamentos. Como curar a insónia sem tomar remédios? Para entendermos o problema, vamos aflorar um pouco a fisiologia do sono. Sono induzido. O sono induzido é um sono sem qualidade, ou seja, a pessoa toma, portanto, os medicamentos que induz o sono, mas é um sono sem qualidade, portanto, a pessoa acorda com a sensação de ressaca, porque não foi um sono reparador. Como a Dina já adiantou, durante o dia somos submetidos a um stress constante e cada vez mais agravado. É o trabalho, são as notícias catastróficas propagadas pela mídia, etc, etc. Ou seja, caem-nos constantemente em cima situações e mais situações geradoras de stress. Este stress constante aumenta a produção de radicais livres que literalmente envenenam o nosso corpo. Na generalidade, as pessoas recorrem à medicina alopática que, perdoem-me, portanto, a minha, enfim, por ignorância, tenho que o dizer, não gosto de dizer isto, mas por ignorância só sabem prescrever medicamentos. E os medicamentos, ou seja, os remédios, já têm o nome com eles. Remedeiam, não curam. Portanto, existem muitos medicamentos para induzir o sono, em especial as benzodiazepinas, nomeadamente Stagolan, Florazepam, Temazepam e outros palavrões do género, não é? Ora, estes medicamentos baixam a produção de acetilcolina, portanto, que é um dos mais importantes neurotransmissores para a memória. Isto torna a humanidade cada vez mais dependente de medicamentos para dormir e, precocemente, uma aceleração do processo de demência. Portanto, o melhor remédio para esta situação é um sono reparador. Vamos agora ver um pouco sobre as funções do sono, o que acontece enquanto dormimos. 1. Produção de melatonina. Ora, este assunto é tão importante que deveríamos estudar imenso para compreender bem a sua importância e depois agir em conformidade. 2. Melhora no controle arterial. Portanto, vai melhorar a pressão alta ou baixa. 3. Proteção do sistema nervoso central.
4. Manutenção da memória e cognição. 5. Modula o comportamento social e alimentar. A gula e a compulsão alimentar podem estar relacionadas com a insónia. O comportamento social, como irritabilidade excessiva, agressividade e até a depressão, estão também relacionadas com a insónia, ou seja, noites de sono mal dormidas. 6. Aumento do sistema imunológico. Está amplamente demonstrado que o sono natural reparador melhora o sistema imunológico. Vamos dar também agora uma pinceladazinha sobre os estágios do sono. Ora, o estágio 1 é, portanto, quando estamos no estádio delta, no estádio beta, que vai de 30 a 13 Hz. É um sono leve, ou seja, a atividade muscular fica mais leve, acontecem algumas contrações musculares, etc. Temos depois, por exemplo, o estado alfa, que vai de 12 a 7 Hz. É o estado de reparação, portanto, da respiração, e as batidas do coração diminuem. Há uma leve diminuição da temperatura do corpo também. Enfim, isto, como disse, é apenas uma pinceladazinha, porque depois podemos desenvolver estes itens que são muito importantes. Temos depois o estágio 3, que é o delta, vai de 0,4 a 1 Hz. É onde começa o sono profundo, o sono reparador. O cérebro começa a gerar as ondas delta. Portanto, no estágio 4, é um sono bastante profundo, a respiração rítmica, portanto, baixa consideravelmente, a atividade muscular também é bastante limitada e o cérebro produz as ondas delta. Finalmente, temos o estágio teta, que vai de 0,4 a 0,7 Hz. Neste estágio, que é o estágio 5, temos os movimentos rápidos dos olhos, que é o tal famoso REM. Exatamente. As ondas cerebrais aceleram e o sono acontece. Os músculos relaxam e a taxa de batimentos cardíacos aumenta. A respiração aumenta um pouco mais, mas não é uma respiração profunda. Enfim, ficamos por aqui. Depois, se quiserem, podemos desenvolver em mais profundidade estes estágios do sono, que são muito importantes. Ora, muito bem. A melhor definição de sono reparador, portanto, estivemos a ver o sono induzido, vamos ver agora falar um pouco do sono reparador. A melhor definição de sono reparador são o sono, ou seja, reparador quer dizer são o sono e a alimentação. Tanto que a origem da palavra restaurante vem de reparador. Comer, portanto, é restaurar o corpo. Como obter um sono de qualidade? Qual é a melhor posição de dormir, por exemplo? Depois há várias situações que contribuem para realmente um sono de qualidade. Uma delas está na posição de dormir, qual a melhor cama, melhor colchão, enfim, vamos dar uma pinceladazinha sobre estas situações. Portanto, qual a melhor posição de dormir? A melhor posição de dormir, há, portanto, diferenças de opiniões, tenho ouvido várias, de vários médicos, etc., e a mais comumente assente é a chamada posição de cúbito dorsal, ou seja, de costas, de barriga para o ar. Em segundo lugar, de cúbito lateral esquerdo, ou seja, dormir para o lado esquerdo. Em terceiro, de cúbito lateral direito. E a pior delas todas é em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo. Isto aqui varia muito, porque cada pessoa é um caso
e, portanto, há pessoas que dormem melhor numa posição, há outras que dormem melhor noutras, mas na generalidade penso que é assim que acontece. Qual a melhor cama? Temos muitas camas à disposição, podemos escolher, etc. Podemos começar pelo uma coisa muito interessante que normalmente nunca se fala, pouca gente fala nisso e tem uma importância muito, muito importante na nossa vida, no nosso metabolismo, que é a posição, qual a posição da cama. Portanto, a cabeceira da cama deve estar sempre direcionada para o norte. Isto pode parecer um pouco absurdo, mas não é, porque nós fazemos parte integrante da natureza e as linhas geopáticas da Terra, pois contribuem para a melhoria ou não da nossa saúde. Portanto, a melhor posição é a cabeceira virada para norte, ou na impossibilidade de virá-la para norte devido à configuração do quarto, etc. Então, virá-la para oeste. Nunca para sul, nem para este. Ok. Qual então a melhor cama? Que tipo de colchão? O colchão não deve ser nem demasiado duro, nem demasiado mole. Ou seja, um colchão que respeite a nossa anatomia. Porque a nossa coluna não é direita. Ela tem duas curvaturas, portanto, chamadas duas lordoses, duas cifoses. E, portanto, as chamadas lordoses e cifoses devem ser respeitadas e só isso é possível num colchão que não seja demasiado duro nem demasiado mole. Que tipo de almofada? Aqui também varia muito porque a almofada deve ser de acordo com a anatomia da pessoa. Uma pessoa com ombros bastante largos, pois necessita de uma almofada bastante mais alta do que uma pessoa com ombros estreitos. Isto é só assim uma pequenina informação. Antes de dormir, muito importante antes de dormir é, nas horas que antecedem, a pessoa procurar ficar o mais relaxada possível. Como é que isso é possível? Relaxar com todas estas vicissitudes que a vida moderna e nos dias que estão a correr, como é que isso é possível? É não deixar de ouvir, deixar de ligar a televisão. Eu, por exemplo, em minha casa, passamos semanas que não ouvimos noticiários, enfim, o menos possível da televisão ligada. E tê-la no quarto, então, quem tem televisões no quarto pode ter a certeza que está a cavar a sua própria sepultura. Porque não só no caso das informações tóxicas que recebemos constantemente, mas também devido às radiações eletromagnéticas e outras que esses aparelhos pois nos bombardeiam. A questão das luzes. Quase toda a gente tem sempre uma luzinha de presença ou algo do género. A própria luz que todos nós normalmente temos na mesinha de cabeceira nem sequer devia estar ligada à corrente, porque isso emite radiações eletromagnéticas que interferem com as nossas células. Portanto, e não esquecer que é durante o sono que o nosso corpo se reabilita, se regenera e, portanto, isso vai interferir com a regeneração celular. Muito importante, os candeeirinhos de mesinha de cabeceira deviam ser a pilhas e não ligados à corrente elétrica. Portanto, essa é uma situação bastante interessante que as pessoas deviam ter em atenção. Portanto, antes de adormecer, muito importante poder pôr uma musicazinha relaxante. Temos imensas, podemos ir à internet ou ao YouTube e de preferência músicas, portanto, afinadas em 432 Hz. Há lá já muito para onde escolher, músicas interessantíssimas
que contribui imenso portanto, para a nossa saúde. Portanto, pôr uma musicazinha relaxante antes de adormecermos é muito, muito interessante. A questão da luz. Portanto, o ideal é nós dormirmos em total escuridão. Isto porque a glândula pineal é muito influenciada pela luz. Não é por acaso que os animais, quando começa a raiar a aurora, portanto, quando começa a nascer o sol, ouvem-se os galos a cantar. Quem tem essa benesse, que é o caso que, por exemplo, felizmente nós agora, onde estamos a habitar neste momento, que é uma aldeia, mas pronto, quem já viveu em locais, portanto, no campo ou perto disso, sabe muito bem que quando começa a amanhecer, são os pássaros cantarolares, riar por todo o lado, etc, etc. E à noite, quando escurece, pois praticamente não se ouve os animais, a não ser grilos e portanto, animais noturnos. Ok. Portanto, devemos dormir com com o quarto na maior escuridão possível. Uma forma de verificarmos se temos uma escuridão ótima é, por exemplo, pormos a nossa mão à frente dos nossos olhos, estender o braço, olhar, e se ainda enxergarmos a mão, é sinal que há luz a mais. O ideal é não vermos a nossa mão. Portanto, luzes de presença, acabem com elas, porque não são benéficas. Se por acaso tiverem de ter alguma luz de presença, porque quando há crianças, quando há bebés, etc., por vezes há essa necessidade, então ponham luzes vermelhas. Portanto, a onda da frequência da luz vermelha não interfere no sono. Se não gostarem de vermelha, podem pôr, por exemplo, amarela, também é boazinha para isso. Mas o ideal é a vermelha. A pior de todas é a azul. Nunca ponham a luz azul, porque essa não é benéfica. Para mais coisas para induzir um sono reparador, natural. A Odete está-me a chamar a atenção, um pormenor também bastante interessante, o tipo de cama mesmo. Falámos um pouco do colchão, agora a própria cama, a estrutura que vai segurar o colchão. Se possível, em madeira maciça, não folheada, aquela que é feita de paras de madeira, com cola, etc, etc. Essa não é o ideal. Pois podemos falar o porquê. Portanto, a cama de madeira maciça é o ideal. Antes de adormecer, algo também extraordinário para induzir um sono reparador profundo é os chamados escaldapés. Portanto, água quente, que os pés suportem bem, não é? Com um punhado de sal e umas folhas de eucalipto, por exemplo, pode juntar outras ervas, portanto, que sejam relaxantes, desintoxicantes, etc. É excelente o escaldapés para induzir um sono natural reparador. E depois também a parte, nunca esquecer, porque nós não somos simplesmente um corpo físico. Nós somos também outros corpos. E, portanto, para harmonizar o nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual, nada melhor que uma boa meditação ou uma oração. Para quem não está habituado a fazer uma meditação, pois pode recorrer à oração, pois tudo isso ajuda a induzir um sono natural reparador. Ela também está a falar, e isto nunca mais acabaríamos, porque são tantos os itens que ajudam, que está a falar, por exemplo, na questão de alongamentos, fazer um períodozinho de ginásticas, essencialmente de alongamentos, tudo isso é excelente. Pronto,
penso que neste aspecto aflorámos pelo menos coisas muito interessantes e agora reservaria algum tempo para responder algumas perguntas que queiram pôr e que eventualmente depois eu possa responder. Obrigada, Fernando. Foi muito bom. Muito obrigada pelas suas partilhas. Eu não sei Obrigado, se os nossos amigos, as nossas amigas ficaram com alguma dúvida, se querem colocar alguma questão. O Fernando falou sobre qual a melhor posição para dormir, por exemplo, se é de barriga para cima, se é de lado, se de barriga para baixo. Essa relação entre a posição de dormir, aliás, não devemos ficar muito estressados com a posição, não é? Claro. Eu, pelo menos com o yoga, com o conhecimento que eu tenho de yoga, a melhor forma que nós temos para relaxar é o Shavasana, que é exatamente na horizontal, de costas no chão, não é? Para conseguir relaxar todo o corpo. Mas não vamos ficar estressados por isso, porque ao longo da noite, certeza, Claro. mudando a posição. Mas quando estamos então de barriga para cima, como é que deve ser a nossa almofada? A almofada aí deve ser uma almofada que aconchegue a curvatura natural das cervicais, portanto do pescoço, e aí, claro que não deve ser uma almofada muito alta. Okay. Inclusive até há pessoas que se dão muito bem com um rolozinho a apanhar só a zona da cervical. Sim. Depois, nessa questão que para já é um bocado controversa, nem todos os autores, enfim, defendem os mesmos princípios. Uma coisa que devemos sempre ter em conta é a minha fisionomia, a minha estrutura óssea, especialmente a estrutura óssea, não é igual à estrutura das outras pessoas. Cada pessoa é um caso. Uma pessoa, por exemplo, com um problema estrutural, pois se ela se dá melhor em decúbito lateral esquerdo, pois que durma mais na posição de lado para o lado esquerdo, não é? Se dá melhor para o lado direito, pois que o faça. Aí assim é um pouco individual. E aí o meu conselho é: utilizem o bom senso. Vejam qual é a postura em que ficam mais relaxados, mais descontraídos, e isso é que vai trazer o maior benefício. Sim. No cartaz aqui da tertúlia, nós temos um senhor a dormir com a cabeça para trás, mas ele tem assim o queixo muito levantado, ou seja, não tem a coluna direita, não é? Portanto, se calhar está demasiado para trás, não é? Pronto, aí temos que entender que a nossa coluna é constituída por um amontoado, digamos assim, de vértebras. 33 vértebras, não é? Cervicais, dorsais, lombares, sagradas e o cóccix. Ok. E todas elas estão sobrepostas, intercaladas por uma camadazinha, uma almofada, que é o disco intervertebral. Ora, o que é que acontece? Isto são duas vértebras. Elas devem estar numa posição em que não estejam mais assim, ou mais assim, ou mais assado, enfim. Ou seja, deve-se respeitar o mais possível a fisionomia, as curvaturas naturais. Se estivermos num colchão demasiado duro, vai haver uma postura em que algumas vértebras vão ficar um pouco a contrair portanto, esse disco intervertebral. Temos que compreender que entre cada duas vértebras sai um par de nervos. Ora, esses nervos que vão enervar todos os órgãos do corpo, e depois em cada uma das vértebras vai enervar, um par de nervos vai enervar uns determinados órgãos. Se esses nervos ficarem ligeiramente comprimidos, é claro que para que é que servem os nervos? Essencialmente é para transmitir de e para o cérebro. Portanto, impulsos nervosos
que vão mandar os órgãos e, consequentemente, também o retorno da informação dos órgãos ao cérebro para que haja realmente um bom funcionamento orgânico. Ora, se houver se um nervo ficar um pouco comprimido, é evidente que essa transmissão de e para já não se vai fazer nas melhores condições. E isso começa a criar um stress esse que acaba depois por provocar situações anómalas, enfim, de mal-estar, de contraturas musculares, etc, etc. Sim. Obrigada, Fernanda. Então, se a pessoa dormir de barriga para baixo, nesse caso não aconselho a almofada, porque neste cartaz nós vemos uma rapariga a dormir de barriga para baixo, mas agarrada a uma almofada, mas parece-me que ela realmente está muito torta. Eu penso que, para já, a postura de barriga para baixo é considerada a pior delas todas, ou a menos aconselhável, vá lá. E porque aí estamos a comprimir os órgãos, as nossas vísceras, órgãos e vísceras são comprimidos e, portanto, a função já não será também a melhor. Eu penso que a postura mais correta, na generalidade, e quando falamos aqui é na generalidade e não individualizado, é de barriga para cima. Para que as pessoas entendam bem, devemos deixar termos técnicos e falar o mais compreensível possível. É, portanto, barriga para cima. Mas pessoas com alguns problemas físicos, essa posição não é a melhor para elas. Então, adotem a melhor. Claro. Aqui as nossas amigas querem fazer alguma partilha, têm alguma dúvida? Podem ligar os vossos microfones. Eu não consigo dormir. Olá, boa noite. Boa tarde. Boa noite. Por exemplo, estava-se a falar em comprimidos, entre aspas, comprimidos para dormir. Eu já tomo há tantos anos, ok, que já não consigo dormir sem os comprimidos. Ora bem, se é o Xanax, pronto. Xanax. Bom, meu Deus, não vou falar nisso porque, enfim, vejam, nestes casos eu só aconselho isto. Leiam a bula e depois vejam o que é que estão a fazer ao vosso corpo. Mas ok. Agora, essa afirmação é uma coisa que nós aconselhamos, enfim, nunca fazer afirmações dessas, afirmações altamente negativas, destrutivas mesmo. Eu não consigo. Ora, isso está a dar uma ordem ao seu subconsciente que ele não vai conseguir. E então ele não vai conseguir mesmo. Garanto-lhe. Se está a dar essa ordem ao seu subconsciente de que não vai conseguir mesmo. Portanto, o que é que deve induzir ao seu subconsciente? Porque o subconsciente aceita tudo. Para ele tudo é verdadeiro. Não há falso nem verdadeiro. O que o subconsciente recebe, para ele é verdadeiro. Pois o nosso consciente é que tem discernimento para discernir se realmente o que aprendemos, se é verdadeiro ou não, enfim, tudo isso. Portanto, afirmações sempre positivas. Okay. Eu consigo, mas para já necessita, o que é que eu lhe posso aconselhar no seu caso particular? E isto também é para a generalidade das pessoas. Fazer uma limpeza ao terreno, ou seja, fazer uma desintoxicação, porque está muito intoxicada. É Nani, não é? Nani, ok. É o Xanax, os cafés e o tabaco. Ai, meu Deus! Ai. Bom, não é fácil agora livrar-se disso. O tema da desintoxicação tem que ser o tema de outro encontro. Não é? É um tema interessantíssimo, dos mais importantes. Ok, mas a Nani, para conseguir
adquirir uma saúde razoável ou até mesmo boa, porque não boa, para já tem que saber como fazer uma desintoxicação orgânica, desparasitação, porque toda a intoxicação produz uma parasitação e também desprogramar muitos vícios e programas, porque o vício acaba por ser um programa mental e, portanto, tudo isso, há tratamento para isso. Ok. É fácil? Não é muito fácil. Claro. E isso está essencialmente na mão da pessoa que quer tratar-se. Não é do terapeuta ou não é do médico. Nenhum médico cura, nenhum terapeuta cura, ninguém. Quem disser que eu curei assim, eu curei assado, seja quem for que diga isso, não, no mínimo não sabe o que está a dizer. A cura esteve e sempre estará dentro de nós, dentro de cada um. Portanto, agora há situações em que a pessoa resvalou tanto no abismo para a doença que necessita de alguém para lhe dar uma mãozinha para puxá-la de lá, para orientar, etc. Isso sim, orientações são muito bem-vindas por bons profissionais de saúde. E aqui, quando digo profissionais de saúde, não me estou a referir em particular a nenhum profissional em particular, mas sim estamos a falar de medicina integrativa. Portanto, será esta a minha, passo o termo, o meu conselho para a Nani. Ok, obrigada. Tenho Ana que pedir à Dina. Só um programa para desintoxicados. Sim, nós vamos dar e o Fernando tem imenso conhecimento. Ok. Vamos partilhar consigo. Mas tudo começa na decisão, Nani. Primeiro, a Nani tem que decidir que é isso que quer e tem que acreditar. E tem que ter fé, ou seja, tem que acreditar sem ver. E quando estão reunidas todas essas condições, consegue tudo o que quiser. A sério. E a Ana também queria colocar uma questão, não era, Ana? Sim, boa tarde. A roncopatia acontece mais, é o tal dito ressonar, o ronco, quando a pessoa está de barriga para cima. Isso acontece e acontecia quando eu fazia o yoga, que a Kina dizia-me, ela tratava a todos por princesa, princesa, não precisamos de música de fundo, tu tens de começar a ficar em posição fetal. E a roncopatia, isso também tem a apneia do sono, chamada apneia do sono. É um ronco, mas um ronco que pode levar a pessoa à morte, ao óbito até. Ao óbito, não é? Como é que a pessoa pode tratar isso? Porque eu tenho, ele é muito novo, um dos genros, que andou a tratar-se precisamente, andou a fazer o tratamento durante 1 ano na medicina convencional, e ele não fica, ele está igual. Ele não, e depois acorda cansado e destabiliza, acaba por destabilizar até um pouco a vida familiar. Mas o Fernando falou em terapias alternativas, ele existe. Ana, posso fazer uma pergunta? Ele usa algum aparelho? Porque existe um aparelho para ajudar na apneia do sono? Não, o meu padrasto usa já há muitos anos. O médico disse que o próximo passo será esse, mas ele não quer. Pronto, ele é muito novo, é da idade das minhas filhas, 38, 39, é muito novo ainda. Pois é, mas realmente tem que cuidar, não é? Não pode deixar avançar. O aparelho era remediar, não era ir à causa, não é? Nós queremos ir à causa para realmente eliminar, de facto, o assunto. Mas, se calhar, o Fernando tem mais conhecimento para poder ajudar. Ora, o meu conhecimento não é, digamos, de um expert no assunto, pois tenho
Sim. O conhecimento que eu possuo é de algum estudo, ouvir grandes médicos de renome mundial, etc., e tenho realmente algum conhecimentozinho. Por exemplo, a apneia do sono. Isso é uma situação que pode ser bastante grave, como já foi dito aqui, pode inclusive levar a óbito uma pessoa. Isso acontece essencialmente porque as pessoas... Olha, uma das situações que levam a essa e a tantas outras é o que já falámos, a questão do intestino poroso, em que um dos principais responsáveis é o glúten, a lactose, portanto, esta alimentação industrializada do dia a dia, não é? Isso é uma das razões principais porque isso provoca inflamação a nível geral do corpo, e a inflamação é a mãe de todas as doenças. Portanto, isso também está implicado nesta doença. A apneia do sono, portanto, o roncar, chamado roncar no sono, normalmente isso acontece mais até a pessoas, também acontece com pessoas magras, mas acontece mais com pessoas que já têm alguma gordura em excesso. A pessoa, por exemplo, adormece, há falta de tonicidade muscular, etc., etc., e acontece que a língua descai para a garganta. E isso provoca não só o roncar, como a tal apneia. Portanto, impede uma respiração normal. O que é que se pode fazer para isso? Por exemplo, ingerir líquidos antes de adormecer não é muito aconselhável para esse caso, em particular. Depois é fazer uma alimentação o mais equilibrada possível, privilegiar alimentos naturais, ou seja, desembrulhar menos e descascar mais, não beber álcool, a cerveja é terrível para isso, enfim, uma série de circunstâncias, mas ao fim e ao cabo, se nós dermos atenção a estes pormenores, que é fazer uma alimentação o mais equilibrada possível, comer mais da natureza, o que a terra dá, com o mínimo de manipulação, se fizermos exercício físico, se tivermos outros cuidados, nomeadamente o sono, a importância do sono, que falámos há pouco, um pouco sobre a importância, estamos a falar sobre ele ainda. O sono é mais importante ainda do que a alimentação. E veja-se, por exemplo, uma pessoa se passar um dia ou dois sem comer, sente fraqueza, é capaz de sentir um bocadinho de debilidade e não sei o quê, mas não se sente mal. Por vezes isso até é bastante benéfico. Agora, quando passamos uma noite ou duas sem dormir, então a pessoa fica completamente, como se costuma dizer, desnorteada. Não consegue pôr as ideias no lugar, anda enfim, uma autêntica ressaca, como se tivesse ingerido, tivesse tido uma embriaguez bastante acentuada. Portanto, o sono temos de dar uma importância, é fundamental dar a importância que lhe é devida para realmente adquirirmos uma saúde razoável ou, enfim, o melhor possível, não é? Obrigada. Okay, obrigada. Eu estava... Posso pôr uma questão também, Força. além da roncopatia e da apneia do sono. Eu tenho uma amiga que sofre de refluxo. E gostava de a poder ajudar. Refluxo. Ela tem, além disso, é cantora e, portanto, a ela o refluxo ainda é mais complicado, porque as cordas vocais dela são um instrumento de trabalho, não é? Exatamente. E ela preocupa-se um bocado com isso, mas não quer tomar muita ação, inclusive já não lembro para que lado é que a mandaram dormir, mas eu, por exemplo, não conseguiria dormir só para um lado, nem que eu quisesse, só se me amarrasse na cama,
Não sei como é que ela consegue, já não me lembro se era para o lado direito, se era para o lado esquerdo que ela tinha que dormir. Mas se me souber dar alguma dica para eu lhe dar a ela, eu gostava de a ajudar. Ok. Então, houve aí uma palavrinha que me escapou porque houve uma interferência no som e percebi dizer, ela não quer, e depois não ouvi. Não quer tomar medicação, já lhe foi receitado. Ok. E Portanto, ela não quer, pronto, quando tem concertos, ela é cantora de ópera, quando tem concertos e tem alguma coisa, pronto, ela trata o mais possível para não ter refluxo nessas alturas, porque lhe afetam as cordas vocais e ela tem que estar em excelentes condições para fazer concertos. Pronto, agora não há concertos, pronto, mas pode haver online, Lúcia? Pode haver online. Mas ópera não dá para fazer online. Pronto, essa, digamos que é uma verdadeira... Eu gostava de poder ajudar. Essa é uma verdadeira cantora, ou seja, uma pessoa que teve escola a sério. Eu conheço a situação porque também estudei canto, ainda frequentei o curso superior de canto do conservatório, mas acabei por não concluir porque foi na altura de seguir ao 25 de Abril e de maneira que aquilo era sim, mas não interessa para o caso. Ok. O refluxo. Ela, por acaso, recusa-se a tomar medicamentos, portanto, não toma o omeprazol, pois não? Pois isso era importante. Eu acho que a Lúcia agora não está aqui. Portanto, pode continuar, Fernando. Eu ia dizer, por exemplo, para ela guardar pelo menos 2 horas depois de comer antes de ir dormir. Isso é essencial. Ela não pode ir dormir com a barriga cheia, não é? Nem ela nem ninguém deve fazer isso. Sim, mas isso vai... Sim, ela tem imensos cuidados, mas estas situações têm a ver também com a ansiedade. E quando eles têm grandes concertos e temporadas, aquilo mexe sempre, não é? Pronto. Claro. Não, eu tenho uma filha também no canto, mas em jazz, e sei que não conheço nenhuma cantora, nenhum cantor que não tenha algum tipo de ansiedade nestas circunstâncias, e muitas sofrem de refluxo. É uma situação que afeta muito os cantores. O refluxo, embora não há dúvida que a ansiedade, pois o que é que provoca? Não é que por acaso que quando uma pessoa está ansiosa, por vezes até diz, assim parece que um nó no estômago. Portanto, interfere a ansiedade, um dos órgãos, neste caso o correto é chamar-lhe víscera. Órgão todos os órgãos são maciços. No caso do coração, dos rins, o fígado, e os que são ocos, o caso de intestinos, o estômago, portanto, são consideradas vísceras. Ok, mas não interessa. Chamar-lhe víscera ou órgão vai dar ao mesmo. Porquê é que a pessoa tem refluxo? Contrariamente ao que que as pessoas pensam e que muitos médicos, infelizmente, ainda pensam e tratam nesse sentido, perdão, o refluxo tem a ver com falta, ou seja, a escassez de produção de ácido clorídrico. O que é que acontece? O ácido clorídrico, que é um ácido essencial para a digestão dos alimentos, para quebrar as proteínas, etc., tudo isso, esse ácido deve estar com um pH à volta de 1,6, 1,8, máximo 1,5 de acidez. Portanto, uma acidez extremamente baixa. Ora, quando há falta de produção do suco gástrico, portanto, desse suco, o estômago começa por ficar mais alcalino. Essa alcalinidade depois começa por provocar certas reações, uma delas é o refluxo. Portanto, a válvula que impede que a comida seja regurgitada, ou seja, que volte portanto, à boca, digamos assim, começa a ficar
mais alcalina e, por vezes, começa a permitir a passagem que é o tal refluxo, que é esse ácido clorídrico para o esófago. Ora, o esófago tem um pH bastante mais elevado, já há muito tempo não mexo nisso, tenho a impressão que anda à volta de 6,5 pH, pronto, mas os números agora não interessam, não é relevante. O que é relevante é verificar que o esófago é muito mais alcalino do que o estômago. Portanto, quando a pessoa tem refluxo, isso queima. E ora, vai queimar as cordas vocais também. Isso vai provocar rouquidão, vai provocar uma série de problemas, e então quem tem que usar esse instrumento, que é um instrumento maravilhoso que todos nós temos, que é a voz humana, por isso estamos aqui a utilizá-lo, mas quem tem que utilizar como ferramenta de trabalho, o caso de cantores, pois é um problema gravíssimo. Para já, tomar o omeprazol está contraindicado. Isso é criminoso até, receitar omeprazol. Agora, tomar a betaína, a alimentação, portanto, uma alimentação mais natural possível, água com limão, contrariamente ao que as pessoas pensam. Mas o limão é muito ácido. É. O sumo do limão, o pH anda à volta de 2,5, portanto, bastante ácido. Ora, o pH do nosso sangue oscila é ligeiramente alcalino, oscila entre 7,35 e 7,45. Ora, como devem saber, o pH vai de 0 a 14. 0, portanto, é o máximo de acidez, 14 é o máximo de alcalinidade. 7, portanto, é neutro, nem é alcalino, nem é ácido. Portanto, é a fronteira que, depois, partindo para baixo ou para cima, vai determinar se começa a ser alcalino ou se começa a ser ácido. Ora, a questão, uma pessoa quando toma um limão, sumo do limão, com água, por isso, nós, por exemplo, todos os dias, quase sem exceção, tomamos o sumo de um limão em água morna. Isto é muito importante, está-me a chamar a atenção, porque se calhar estou a exagerar um bocadinho para abusar do tempo ou coisa assim, mas pronto, penso que isto é muito importante, esta informação. Nós tomamos praticamente todos os dias o sumo de um limão com água morna logo em jejum. É a primeira coisa que fazemos. E, contrariamente ao que as pessoas pensam, que o sumo do limão vai acidificar mais ainda, não. Porque o limão, como é riquíssimo em sais minerais e vitaminas, ele vai ajudar a alcalinizar o corpo. É muito importante. O sumo de limão, inclusive, pode ser uma boa alternativa para evitar o contágio de fungos, de vírus, bactérias, etc. Enfim, é excelente para a saúde. Na questão do refluxo, pois podemos falar mais em profundidade noutra altura, porque muito há a dizer, mas para já não é por falta não é por excesso de produção de ácido clorídrico, pelo contrário, há uma deficiência de ácido clorídrico, que é essencial para a digestão e tudo mais. E isso depois vai provocar problemas, nomeadamente o refluxo. Fernando, e também pode ter a ver falta de enzimas digestivas, lá está. Sim, as enzimas digestivas do estômago precisam daquele ambiente ácido. Exatamente. Se não tiver, elas não são ativas, não é? Inclusive, o estômago é a primeira barreira de defesa contra gérmenes, contra bactérias, etc. Porque os gérmenes, bactérias patogénicos, portanto, os que provocam doenças, não é? Quando caem no estômago e que têm uma acidez ideal, 1,8 até 1,5, normalmente eles não passam daí. São completamente destruídos logo com essa acidez bastante
baixa neste caso. Muito obrigada. Mas agora, voltando ainda ao sono, lembrei-me de uma coisa, que é, qual o número de horas que nós devemos dormir? Portanto, já falámos, tem a ver com nós temos de ouvir o corpo, não é? E dormir as horas que o corpo pede. Eu, por exemplo, tento dormir sempre 7h30. Aponto para isso, porquê? Porque os ciclos de sono são de 1h30. E então, se dormir 7h30, não estou a interromper um ciclo, não é? E faço 5 ciclos de sono. Porque isso também é importante. Às vezes, quando interrompemos um ciclo e não deixamos o ciclo terminar, é natural que quando acordarmos vamos sentir mais cansados, porque interrompemos o ciclo. Por isso, eu sei que nós normalmente fala-se nas 8 horas, mas pode ser, lá está, 7h30, 9 horas, não é? Se for mais um ciclo ainda, até às 9. Mas claro, depois também depende da idade, os adolescentes precisam de se calhar mais horas para dormir e as crianças, não é? E o que é que o Fernando acha, por exemplo, da sesta, não é? Uma pessoa que não consiga se calhar dormir se calhar mais do que 6 horas à noite, se calhar depois com uma sesta depois do almoço de meia hora, dá para compensar um bocadinho e equilibrar o corpo? É uma excelente pergunta, realmente, a quantidade de horas de sono que necessitamos. Ora, para já não há um consenso absoluto sobre isso. E depois voltamos sempre à mesma situação. Tudo tem que ser adequado à fisiologia, portanto, à natureza de cada um. Nós temos 5 dedos numa mão, nenhum deles é igual, não há 2 impressões digitais igual em todo o mundo, em quase 8 bilhões de seres humanos que existem. Portanto, cada pessoa é única e, como tal, deve ser única também a sua forma de encarar, portanto, de ser tratada ou algo do género. Na questão das horas de sono, pois, na generalidade, a média é 8 horas. É isso que está comumente aceite. Mas há pessoas que com 6 horas estão, portanto, recuperadas, ficam regeneradas com 6 horas. Há pessoas que precisam de 12, precisam de dormir muitas horas. E não há dúvida que também a idade é um fator bastante determinante na quantidade de sono. Um bebê, por exemplo, chega a dormir 18 horas por dia. Porque temos de ter em atenção este pormenor. É essencialmente durante o sono que se faz a regeneração celular. Portanto, quando um jovem, um bebê, um jovem, um adolescente, à medida que vamos avançando na idade, vamos necessitando de menos horas de sono. Por isso é que normalmente pessoas idosas dormem menos do que um adulto numa idade, portanto, mais jovem, não é? Mas, de qualquer forma, taxar, necessitamos de X de horas. Não, isso não existe. Claro. Deve ser adequada a cada pessoa. A questão da sesta também é outro assunto que não há um consenso geral. Mas eu penso que muitos médicos, fisiologistas, etc., que estudam o comportamento humano, o sono, entre outras coisas, muitos defendem que uma sesta, por vezes de 1/4 de hora, 20 minutos, máximo meia hora, depois especialmente depois do almoço, por isso é que normalmente acho que se chama sesta, não é? Os espanhóis têm muito esse hábito. Mas pronto, muitos fisiologistas depois defendem que é benéfico. E eu penso que sim, penso que é benéfico. Agora, uma certeza absoluta não me peçam porque eu não a tenho. Claro, tudo bem. Eu estava aqui a pensar, se nós dormirmos 8 horas, significa que passamos 1/3 da nossa vida a dormir, Exato. o que significa que uma pessoa que tenha 75 anos passou 25 anos a dormir. Certo? Exatamente. Muito Portanto, daí podemos verificar a importância fundamental do sono.
Um terço da nossa vida, em média, é passado a dormir. É verdade. E nós precisamos, tanto os animais dormem, vocês sabem, um cão vai para a rua, corre, 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 quando chegar a casa ele vai dormir, ele vai descansar. Nós temos que alternar períodos de atividade física com períodos de relaxamento e de tranquilidade. Claro. Porque o corpo precisa depois de regenerar, de se purificar, de intoxicar, e isso falo durante o sono. Também ainda não falámos ainda disso, tem a ver com o biorritmo e que existem determinadas horas para regenerar e purificar os órgãos, mas por isso o conselho é sempre deitar antes da meia-noite, não é, Fernando? Porque depois a partir das 11 começamos com a regeneração do fígado, da vesícula. Exato. Até porque há um conceito bastante aceito pela grande maioria de estudiosos, em que afirmam que as horas que antecedem a meia-noite, cada uma vale por 2. Daí a grande importância de deitarmos antes da meia-noite. O ideal será, penso eu, por volta das 10, das 22. Portanto, aí dormimos 2 horas, mas que, na realidade, para aquilo que muitos fisiologistas, etc., defendem, não dormimos 2, dormimos 4 horas. Ou seja, aproveitamos como que 4 horas de sono. Por isso, olhem, aqui ficam alguns conselhos. A pergunta que eu estou a ver, estavam a perguntar se o Fernando faz consultas online. Por acaso ainda não pensei nisso, é uma possibilidade, mas como eu gosto, era como fazia, porque agora já praticamente desde esta palermia, desde março do ano passado, que quase, portanto, tenho feito poucas consultas. Tenho feito algumas realmente à distância, porque trabalho muito a parte emocional, mental, espiritual, e essas, pois, e até mesmo o físico pode ser, de certa forma, tratado à distância. Isto para muita gente é capaz de dar um nó mental, porque acham que é impossível, isso não pode ser, mas a realidade é que eu posso afirmar, porque tenho muitos, mas mesmo muitos casos que comprovam isso. As próprias pessoas, os pacientes comprovam isso. Muito obrigada. Então já chegámos, já ultrapassámos 1 hora. Vamos então, vamos terminar, se não há mais nenhuma questão aqui dos nossos amigos. Vamos então terminar. Dina, sim. Dá-me mais 2 ou 3 minutos da minha parte. Para terminar. Desejaria fechar esta tertúlia com uma chave de ouro. Uma oração à Mãe Terra. Estão de acordo? Sim, senhor. Vamos lá. Então, peço que entrem como que num recolhimentozinho, portanto, olhem para dentro de vocês próprios, portanto, relaxem, alheiem-se de problemas externos, etc. E vamos mandar um pouco da nossa energia para a nossa querida Mãe Terra. Oração à Mãe Terra. Amada Mãe Terra, Sol sagrado que nos acolhe, nós vos louvamos e agradecemos por toda a vida que fizeste gerar em todos os vossos reinos. Vidas que nos alimentam, que nos encantam, que nos proveram de tudo o que necessitamos. E agora, amada Mãe, depois de tantos ciclos, percebemos na simplicidade, na beleza da vida, que a entrega e confiança fazem com que nos sintamos leves, acalentados por vós. Amada Gaia, recebei de nós, vossos filhos, a gratidão e que possamos colocar no vosso sagrado coração todo o nosso imenso amor. Terra das árvores sagradas, das árvores irmãs,
que nos ensinam tanto, passando pelas 4 estações e mostrando-nos que há o tempo de semear, de cultivar, de crescer, evoluir na verticalidade e na horizontalidade, tempo de abraçar e trocar as energias, tempo de compartilhar, tempo de deixar ir o velho, tempo da beleza das flores, da beleza da vida e tempo de colher os frutos. Ciclos e mais ciclos sempre se renovando, nos mostrando que tudo que nasce pode até passar pela chamada morte, que é a grande transformação na vida do outro lado do véu. Mãe Terra, nós vos louvamos, vos agradecemos, abençoamos as vossas águas, colocando nelas o amor que cura, que harmoniza e equilibra. Agradecemos a todos os vossos reinos e que possamos nos unir a estes elementos como parte de tudo e auxiliar da maneira que os nossos corações nos mostrarem. Saberemos o caminho. Cada qual fará a sua prece de amor a Gaia, a prece do seu espírito, que é a voz do divino em nós. Que as vossas águas possam ser curadas, despoluídas e preenchidas de amor, da essência primordial da mais pura fonte cristalina. Que a paz possa reinar entre todos os continentes. Que possamos despertar para perceber que somos todos um. Que os pássaros possam nos mostrar que a liberdade está aí para quem quiser vivenciá-la. Basta abrir as asas e voar confiante. Que possamos, Mãe Terra, celebrar convosco a nova terra, com alegria, com as asas leves e soltas e o coração pleno de amor e gratidão. Que a luz inunde o planeta, que a paz prevaleça na terra e que Cristo retorne aos nossos corações. Assim é e assim será. I am, I am, I am. Gratidão, gratidão, gratidão a todos. Gratidão, namastê. Namastê. Muito obrigada, Fernando, por esta partilha, esta oração maravilhosa à Mãe Terra. E então vamos terminar então a nossa tertúlia de hoje. E a mensagem que eu gostaria que vocês levassem para casa é, de facto, é muito importante fazer atividade diária fisicamente, mas fazer com tranquilidade e tentar ao máximo adormecer com sentimento de gratidão, e quando acordarem, também acordarem com o mesmo sentimento de gratidão, agradecerem por estarem a respirar, agradecerem o vosso corpo, que vos permite, de facto, pôr a vossa missão e o vosso propósito nesta vida. E assim, dessa forma, quanto mais tranquilos vocês estiverem ao longo do dia, também mais tranquilo vai ser o adormecer. E é fantástico que mesmo depois de dormir e do sono, quando nós acordamos, nós ainda temos as memórias, não é? Não nos esquecemos como andar, como comer, não esquecemos conduzir o carro, conseguimos recuperar tudo aquilo. Portanto, é realmente fantástico. E quando estiverem a fazer a vossa atividade física, de preferência ao ar livre, observem a natureza, as árvores, ouçam os pássaros a cantar. Portanto, recebam toda essa abundância da natureza e sintam realmente que vocês também são abundantes. Esta é a minha mensagem. Muito obrigado. Obrigada. Muito Obrigada. Muito obrigada. Um Obrigada. excelente domingo e feliz dia de São Valentim. Obrigada. Todos. Adeus. Adeus. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigada.